Ei pessoal, vamos continuar o barroco italiano? Agora eu vou passar para São Pedro, Basílica de São Pedro, aquela do Vaticano, do Papa, que a gente já conversou dela. Pois é, essa basílica é uma coisa muito louca, né? Aliás, é uma basílica difícil de explicar, uma basílica difícil de entender, porque ela passou por muitos períodos, então é uma mistureba danada. Então a pessoa fala, oi? Qual que é o estilo mesmo da Basílica de São Pedro, que é tão famosa, né? Vamos lá, vamos retomar desde o início dela? Então vamos. A Basílica de São Pedro era aquela antiga, lembra que Constantino mandou construir a primeira basílica, né? Quando foi liberado o cristianismo, e aí construíram a Basílica de São Pedro. Beleza? Tava lá, só que ela já estava muito detonada, né? Ela já estava precisando ser reconstruída. E aí eu contei para vocês que o Papa Júlio II, aquele friend muito amigo do Michelangelo, patrocinador, guerreiro, eu já tinha falado para vocês que ele mandou usar o mármore do Michelangelo. Lembra que ele foi lá em Carrara, escolheu o mármore para fazer o túmulo do Júlio II? E que quando ele voltou todo feliz com o mármore, o Júlio II falou, vou usar esse mármore para reconstruir a Basílica de São Pedro. Na verdade, esse fato é um fato muito importante, porque a partir dessa ideia, dessa reconstrução, a igreja ficou muito endividada, ela também já estava perdendo um pouco seu poder, e aí começaram a cobrar os dízimos, as taxas, e aí veio a reforma, o Lutero, né? Então, desde o início já foi uma coisa conflitante. Então, em 1506, lá atrás, início do século XVI, o Bramante, arquiteto, arqui-inimigo de Michelangelo, recebeu a missão de fazer um projeto para a São Pedro. Lembra que o Papa tinha mania de grandeza, megalomaníaco? Então o Bramante fez para ele o projeto de uma nova São Pedro com uma planta de cruz grega enorme. Cada braço dessa cruz grega seria do tamanho de uma igreja, as igrejas já eram enormes, só que esta igreja enorme ficou só nos primeiros pilares, no inicinho dela, porque aí teve que parar a construção, o Papa morreu, a reforma, papapá. Então, quer dizer, a história dessa igreja foi se arrastando por esses fatos todos. Depois veio Michelangelo e fez um desenho para a fachada da São Pedro, que também ainda não foi concluída. Tô resumindo muito, mas é porque também, né? A gente não está fazendo aqui curso de arquitetura. É para vocês entenderem quando ela vai chegar no barroco. E aí, no final, já no século XVII, em 1606, o arquiteto italiano Carlo Maderno foi chamado para então concluir essas obras. O restante que tinha para demolir foi demolido, já tinha lá um pedaço começado, e ele fez a seguinte mudança. Ele esticou um braço da cruz da planta do Bramante e ela deixou de ser uma igreja de cruz grega, com os 4 braços iguais, para se tornar uma igreja de planta de cruz latina, ou seja, com uma nave maior, né, com um braço da igreja esticado. E em 1614 ele complementou a fachada que o risco inicial era do Michelangelo. Por que ele esticou esse braço da cruz? Tem várias explicações. Uma delas é que, diante de uma situação de contra-reforma, onde a igreja está reagindo, querendo colocar ordem na casa, essa planta de cruz grega, ela fazia muita relação com o paganismo.
ela estava muito ligada ao paganismo. Logo, a de cruz latina, que é do cristianismo, da arte cristã medieval no Ocidente, ela seria mais adequada. Uma outra questão, e que eu acho bem condizente com tudo isso que a gente está falando, desde a Ilha de Jesus, é que uma igreja de cruz latina, que tem um braço maior, que é a nave central, ela é muito mais espetaculosa. Exemplo, imagina um casamento numa planta de cruz grega. Em 2 segundos, a noiva entra, tarará, 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 entrou, tá no altar. E o ritual, né? Então, a igreja de planta de cruz latina, ela tem aquele braço esticado, então imagina no casamento, né, o desfile da noiva. Eu não estou falando em um tom pejorativo, não estou julgando certo nem errado, mas é muito mais teatral, é muito mais espetáculo, né? Aquele momento em que a noiva entra e aqueles momentos que ela vai, chega e encontra com o noivo. Então tem uma coisa muito mais... Na verdade, a igreja, gente, ela vai ter um ar teatral, ela precisa convencer o novo fiel, ou o fiel antigo que perdeu a fé. Ela precisa convencer. Então ela vai ter essa coisa teatral, espetaculosa, entendem? Então talvez essa puxada do braço para que os rituais da igreja ficassem mais sensacionais, entende, né? E outra coisa que também é uma possibilidade, para quem está de frente para São Pedro, o Vaticano está do lado direito. E aí dizem que ela na planta de cruz latina ficaria distante um pouco do Vaticano, da saída do Papa do Vaticano para entrar na igreja. E aí, puxando essa nave, daria direto com a saída dele do Vaticano, já para ele, né, passar ali por uma passagem e já entrar direto na igreja. Então, que seria mais interessante, mais confortável, mais adequado. Então, são essas as explicações. A São Pedro, gente, pode receber 20.000 pessoas, ela tem 190 metros de comprimento, os corredores têm 58 metros de largura, a nave tem 45 metros e meio de altura até a abóboda e ela tem aproximadamente 136 metros de altura até a cruz. Uma mega igreja, né? Assim, grandiosa no último grau. Aquela sensação que eu já falei de formiguinha, pois é, ela voltou. Quando você se sente assim, uma formiguinha diante daquela grandiosidade. Vamos falar um pouco da fachada? Eu fico imaginando, quando vocês olham essa igreja, porque na verdade ela passou por vários estágios, mas o final dela é barroco. E aí eu fico imaginando na cabeça do aluno, ele olhando para, principalmente assim, para a fachada, né, ela por fora, falando, gente, por que ela é barroca? Bem, essa fachada tem 114 metros e 69 centímetros de largura, enorme, né? Se você pensar bem, 100 metros é mais ou menos uma quadra, um quarteirão, 48 metros de altura. E aí a gente vai ver vários elementos barrocos nela, como colunas duplas, no topo dela estátuas, esculturas, né, de estátuas, 2 relógios curvos e contracurvos que vão para lá e para cá, colunas encamadas, colunas colossais, frontões quebrados. Ele mistura colunas quadradas com colunas redondas. E da mesma forma, os frontões das janelas e portas também se alternam entre desenhos redondos e triangulares. E no pátio, na entrada da igreja, a gente vai ter uma colunata circular projetada pelo artista, arquiteto e escultor Gian Lorenzo Bernini, italiano fabuloso, que criou uma enorme, super, hiper, trans, mega colunata. São
284 colunas, 162 estátuas acima da colunata, estátuas enormes, de 2,70 m cada uma. E essa colunata tem 17 metros de largura por 23 de altura. Dizem, sou eu não, tá? Que Bernini disse quando a projetou como dois imensos braços acolhedores envolvendo num abraço. Então, tem muito essa coisa da igreja, não sei se, né, até que ponto que existe essa intenção real, né, essa coisa do acolhimento, do abraço, vem pra cá, vem, né, você vai ser acolhido. E é muito louco, isso aí é minha impressão pessoal. Você tem, na chegada dessa igreja, você chega por uma rua fininha. E é o único jeito de você chegar nela, através dessa rua fina. De repente, essa rua tá assim, fina, de repente você pisa e um horizonte, assim, uma imensidão se abre para você. E você se vê piquitito ali no meio daquelas colunatas enormes, altas, né? E aquele espaço, e uma coisa muito... Aí você se sente pequenininho, né? Então essa sensação, né, de você ali diante de Deus, da fé, não sei. Eu acho que isso é muito eficaz. É muito louca a sensação. Realmente é muito louco. Muito. Bem, e aí você entra nesta igreja. Aí é que você se sente mesmo piquitito, né? Ela tem uma nave central, ela tem a cúpula, né, no cruzeiro, na interseção, a cúpula é de projeto de Michelangelo, aí ela tem a cúpula, e depois da cúpula ela tem a ábside. Usualmente, nas igrejas cristãs, o altar-mor, ele fica na ábside, lá no finalzinho da cruz, não é? Então, nessa igreja, o altar-mor está debaixo da cúpula, no cruzeiro. E aí, eles ficaram um pouco preocupados com isso, né? Das pessoas estranharem, de estar saindo fora do padrão. E quem foi chamado para fazer a decoração interna? Gian Lorenzo Bernini, o mesmo que fez a colunata. E aí, gente, quando você entra nessa igreja, é tanta luz, é tanto contraste, é tanto preto e dourado, é tanto claro e escuro, é tanta luz, é tanta altura, que realmente é um espetáculo do outro mundo. Eu não falei de convencer, de espetáculo, de teatro, né? E quanto a essa questão do altar-mor ser debaixo do cruzeiro, a solução que o Gian Lorenzo Bernini teve foi, ele fez um baldaquino, né, para enfatizar o altar-mor, e aí atrás, aonde que deveria ser o altar-mor e que é a ábside, ele fez a cátedra Petri, que é o trono de São Pedro, que quando você entra lá na porta, você olha lá pro final, você já vê o brilho, a luz dourada da cátedra Petri. Então seria uma forma de valorizar ali a ábside, né, com o trono de São Pedro, que é a cátedra Petri. Vou falar dos dois, não posso falar de tudo que tem dentro da igreja, porque senão a gente ficaria aqui, né, quase o ano todo falando de São Pedro. Então eu vou falar desses dois trabalhos do Gian Lorenzo Bernini, que são o baldaquino e a cátedra Petri, ok? Bem, o baldaquino foi feito entre 1624 e 1633 por Gian Lorenzo Bernini. As colunas do baldaquino têm 20 metros de altura e ele é feito de bronze dourado. Bom, o que é o baldaquino? O baldaquino é um dossel com colunas
que é tipicamente colocado sobre um altar ou um trono. Mas o que seria um dossel? O dossel é um elemento antigo, já vem desde a Idade Média, que tinha a seguinte função: cobrir camas, né? Uma cobertura para as camas. Por quê? Na Idade Média e até antes, não tinha nada que impedisse as coisas de caírem nas camas, né, do telhado. Não tinha uma laje, então caía muito inseto, imagina, morcego, excrementos. Então eles solucionaram colocando uma cobertura em cima da cama, que seria o dossel. Mais para frente, ainda na Idade Média, eles começaram a usar o que foi chamado de pano de honra ou pano de estado, que era uma cobertura que era colocada em cima de tronos, né? O trono ele era colocado assim, em cima de um estrado, então ele já ficava alto, e era usada por cima para marcar, né, para enfatizar esse trono, a cobertura, o dossel, que caía 2 tiras verticais, e ali era colocado o pano de honra, também chamado pano de estado. Daí ficou sendo um elemento típico, né, para marcar essa questão de uma coisa de honra, de uma coisa importante, soberana, e daí a escolha de Gian Lorenzo Bernini de criar um baldaquino, que é o dossel, a cobertura com colunas, para marcar o altar-mor que ficava acima dos restos de onde estavam guardados os restos mortais de São Pedro. Abaixo, subterrâneo, né, do altar-mor, ali da São Pedro, e isso era uma característica das igrejas europeias, ficava a cripta, que é onde geralmente guardava os restos mortais do santo para a qual a igreja foi consagrada. Então, na Basílica de São Pedro, na cripta, estariam os restos de São Pedro, né? Acredita-se, sim. Hoje em dia esse fato é bem aceito. Eu não quero entrar nesse mérito de questão, não. Então, ali era um lugar importantíssimo para ser enfatizado, para ser marcado. Daí a colocação do baldaquino. Gente, mas esse baldaquino, ele é barroco no último grau, uma coisa fácil da gente ver. Bronze e dourado, preto e dourado, que são cores super contrastantes, pesadas, chamativas, né? O contraste do preto com o dourado é dramático. As colunas, que poderiam ser lisas, retas, são em espiral, são chamadas colunas salomônicas, porque dizem que elas são feitas no padrão das colunas do templo do rei Salomão, que é essa coisa helicoidal. Então, que ela, né, esse tipo de desenho de coluna ficou sendo chamado coluna salomônica. A gente vê que ela tem 1/3 estriado, listrado, e 2/3 bem rebuscados, né, onde é coberta por folhagens. A gente vê muito isso aqui na igreja barroca, a coluna também salomônica, ou não, né? Mas a salomônica é mais barroca ainda, porque em vez dela ser reta, ela é, ó, espiral, curva contra curva, curva contra curva. E essas folhinhas, né? Esse decorativismo, às vezes com símbolos. Foi uma época de usar muito símbolo para a igreja, para reforçar o lugar, o poder, o significado, os significados da igreja. Então a uva da parreira, o pelicano, a fênix, todos esses elementos. Lá de cima, no dossel, né, caiu uma cobertura e a gente vê, né, que ele tenta dar essa impressão de tecido, com umas franjinhas, estão vendo que cai? E essa cobertura tem emblemas heráldicos da família Barberini, que era a família do Papa Urbano VIII, e vê símbolos também, que são símbolos dessa família, como as abelhas. A abelha é um excelente símbolo do trabalhador. Na parte de baixo do dossel, a gente vê um sol radiante, que também é emblema dos Barberini, e dentro desse sol, o Espírito Santo. Outro detalhe super barroco é na cobertura, né,
no dossel, olha como é que um dossel ele tem o formato base triângulo, né? Mas ali ele é formado por volutas e anjos nos 4 vértices, né, dessa pirâmide. Então, o desenho dele não tem base na vertical e na horizontal, e sim na curva, na contracurva. Agora vamos falar da Cátedra Petri, trono de São Pedro. Na verdade, esse trono de São Pedro foi feito, né, foi criado por Gian Lorenzo Bernini, foi feito de 1657 a 1666, ele é de bronze, mármore e estuque. Bom, primeiro eu vou dar um panorama geral do que é. Ali ele cria o trono de São Pedro, aliás, um trono que foi criado em cima de uma antiga cadeira que dizem que foi uma cadeira usada pelo apóstolo São Pedro, mas na verdade ninguém sabe disso, se é verdade ou não, mais para não, mas tudo bem. Então seria uma relíquia de São Pedro, e aí ela já estava ficando muito deteriorada, estava se acabando, e o Papa Alexandre VII determinou que ela deveria ser consagrada em esplendor. Sendo assim, Bernini cobriu ela com bronze dourado e criou este trono de São Pedro. Já o trono de São Pedro é curva e contracurva. Olha o encosto, né? Olha a base, o assento. Então você vê côncavo, convexo, curva, contracurva o tempo todo. Uma cadeira, ela seria, né, toda ângulo reta. Essa é toda curva. Outra coisa, é uma profusão de cor, de claro, escuro, de contraste, desse preto dourado muito forte. E esse trono é erguido por 4 suportes apoiados sem esforço por enormes estátuas dos doutores da igreja. São os 4 doutores da igreja, o nome já diz, doutores, né? São pessoas honradas, importantes, significativas da igreja. Seriam eles Santo Ambrósio e Santo Agostinho, representando a igreja latina, são os 2 que estão de mitra na cabeça, e Atanásio e João Crisóstomo, representando a igreja grega. Repara nessas enormes estátuas dos doutores da igreja de bronze. Elas, olha que interessante, essa questão do planejamento no barroco é muito legal. O planejamento no Renascimento, o planejamento é o caimento do tecido, né? O planejamento do Renascimento é um planejamento vertical, ele cai ordenado, estável, quase que numa vertical, né? Olha o planejamento dos doutores da igreja. Olha como é que eles caem revoltos, zigue-zagueados. A impressão que a gente tem, lembra do elemento invisível no período helenístico? Lá da Grécia, o período final, que eu mostrava para vocês a Vitória de Samotrácia, que ela tem a veste colada na barriga e tudo indo para trás. Eu falava, gente, qual que é o elemento invisível dessa escultura? É o vento, você não vê ele, mas ele mostra que o vento está ali através da roupa dela. Assim faz o Gian Lorenzo Bernini. É como se tivesse, né, naquele momento, o trono de São Pedro sendo elevado aos céus. No alto a gente vê uma janela de alabastro onde paira a pomba do Espírito Santo. Alabastro é uma pedra, tipo um mármore, mas ela é meio transparente, ela é macia, linda, tem uma transparência. Então esse trono está sendo elevado e banhado pela luz do Espírito Santo. Então ali, né, e o vento e a veste dos doutores da igreja chacoalhando pelo vento, entendeu? Não há estática, tem clima, é um momento, está acontecendo. As nuvens, os anjos que recebem São Pedro aos céus, recebem e coroam.
Olha lá os anjinhos lá em cima. Então, olha que cena mais espetaculosa, teatral, né? É como se você estivesse participando ali daquele momento. Muito bacana. E aí, sorrateiramente, eu vou passando para a escultura, pegando, né, o fio da meada, que eu já falei do baldaquino e da Cátedra Petri, e continuando com Bernini, porque Bernini fez trabalhos de escultura. Então, gente, vamos parar por aqui. Na aula que vem, a gente vai continuar com o barroco italiano. Vamos falar da escultura, ok? Obrigada, beijo, não deixem de curtir e divulgar o canal. Tchau!